Muito boa noite a todos na bendita graça e paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele que é o príncipe da paz. Meus queridos, bem-vindos todos a este culto. Graças a Deus nós temos esse recurso da tecnologia que nos coloca mais próximos em comunhão uns com os outros e todos com a pessoa do Senhor Deus, o Deus da nossa vida, o Deus a quem adoramos, o Deus a quem servimos, o único Deus vivo e verdadeiro. Antes de nós cantarmos a nossa primeira música, eu quero dar uma palavra a todos vocês acerca da nossa campanha missionária. Como é do conhecimento de todos, a campanha que tem um alvo de R$40 mil e que se encerrará no dia 10 de outubro, nós já alcançamos R$26 mil, faltando, portanto, apenas 14 mil para chegarmos ao alvo e com a graça de Deus nós vamos ultrapassar. Se prepare, reserve recursos e no culto domingo que vem, consagre a Deus para que os nossos missionários espalhados por todo o Brasil, os nossos missionários no estado do Paraná e os missionários da IBV Nova possam receber o sustento digno para seguirem com alegria fazendo missões. Reserve sua oferta, domingo que vem estaremos juntos consagrando ao Senhor a nossa oferta. Vamos adorar a Deus cantando a nossa primeira música no culto desta noite. A equipe de louvor, o Ministério de Culto e Música da nossa igreja nos conduz neste momento numa música de adoração ao Senhor nosso Deus. Cantemos. Estou aqui para cantar louvor.
Ok, voltamos. Agora vamos ler a palavra de Deus para o nosso estudo dessa noite. A série na Carta aos Gálatas tem o título Vivendo embaixo da Graça de Deus. Esse é o título da série. O assunto de hoje, com base no primeiro capítulo da Carta aos Gálatas, abra lá sua Bíblia, capítulo 1 da Carta aos Gálatas, nós vamos ler os versos 11 e 12. E inspirados por esses dois versos e pelo conteúdo desses dois versos, o nosso tema de hoje é: Paulo defende o seu evangelho, o seu ensino e a sua pessoa. Vamos ler os versos 11 e 12 da carta aos Gálatas no capítulo 1. Verso 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Antes de nos aprofundarmos nesses dois versículos, eu queria dizer para você que sobre o estudo de hoje, ele terá uma segunda parte na semana que vem. Como o nosso assunto é Paulo defendendo o seu evangelho, o seu ensino e a sua pessoa, esse assunto está dividido em duas partes. Vamos então à primeira parte, porque a segunda será na semana que vem. Se você acompanhou com certa atenção os dois versículos que acabamos de ler, você deve ter verificado que esses dois versículos, eles colocam em evidência 5 assuntos que Paulo usa eles para defender o evangelho que o salvou, para defender o ensino que ele ministrou nas igrejas da Galácia e para defender o seu apostolado. E a primeira coisa que o verso 11 diz é quando Paulo assim se pronuncia: faço-vos, porém, saber, irmãos. Essa frase, o apóstolo Paulo, com essas palavras, ele deseja enfatizar não somente a origem, mas também a originalidade do evangelho que ele tinha pregado ali na igreja da Galácia. Quando aqui ele usa a palavra irmãos, na abertura do versículo 11, o apóstolo Paulo está procurando ser carinhoso, ele está procurando ser contido, quase que diria assim, maternal, preparando naturalmente os corações dos crentes da Galácia para as grandes admoestações que viriam sobre eles nesta carta, como indica também o conhecimento de que Paulo os considera
de fato, como membros da família de Deus, como membros da família de fé. Por isso, Paulo os trata como irmãos. Ainda se pode acrescentar na expressão faço-vos, porém, saber, irmãos, podemos acrescentar um outro motivo para os crentes das igrejas da Galácia serem chamados de irmãos. Qual é o motivo? É que, apesar de terem tão rapidamente se distanciado da fé que eles abraçaram quando ouviram da parte de Paulo o Evangelho, isso, no entanto, não era razão suficiente para que lhes fosse dispensado qualquer um outro tipo de tratamento que não fosse este, chamá-los de irmãos. Nota-se que o apóstolo Paulo não quer ser nem de longe um institucionalista apaixonado, muito menos um fanático religioso, do tipo que preceitos, que bandeiras, que flâmulas, que paradigmas estariam sendo colocados acima daqueles tão queridos e amados novos irmãos da família de Deus e da família da fé. É relevante que Paulo os trate assim com muito afeto, ainda que no transcorrer da carta, o apóstolo Paulo vai ser positivo para com aqueles irmãos. Portanto, o primeiro destaque é este: faço-vos saber, irmãos. O fato deles estarem se afastando da fé que já tinham recebido não foi suficientemente motivo para que Paulo os tratasse de outra maneira que não fosse como irmãos. A segunda coisa que Paulo diz é que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O que estaria na mente e no coração de Paulo ao dizer isto para aqueles queridos e amados irmãos da Galácia? O apóstolo Paulo tinha sido alvo de acusações levianas. Ele tinha sido alvo de acusações irresponsáveis, mentirosas, acusações que nem de perto nem de longe fazia parte da vida do apóstolo Paulo. E aí ele principia a sua autodefesa dizendo que a boa nova do Evangelho, anunciada por ele, não era de origem humana. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não era um tipo de pensamento filosófico, que você ouve de alguém que descobriu uma filosofia, ou um conceito, ou um princípio, tudo
dentro da filosofia da religião. Havia algo mais profundo e sobrenatural no ensino do apóstolo Paulo, indicando serem seus ensinos não de meras adaptações do pensamento judaico. Por isso que nesta carta ele vai fazer tudo para que a graça, o evangelho da graça de Deus, fique distante da lei dos judeus. Que era um dos pontos que os mestres da lei queriam impor aí às igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo quer que o puro evangelho, aquele que ele recebeu de Jesus Cristo no caminho para Damasco, aquele evangelho que é a alegria dos homens, aquele evangelho que é a boa notícia transformadora da vida humana em novas criaturas, porquanto lida direto com as nossas sujidades, direto com as nossas pecaminosidades. E aí ele enfatiza que o evangelho que ele tinha anunciado nas igrejas da Galácia não era de origem humana, mas de origem divina, de origem espiritual. Era o evangelho que, mais do que uma mensagem, é o evangelho que é uma pessoa, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Paulo vai agora enfatizar a terceira coisa, nos 2 versículos que lemos. E a terceira coisa que ele diz porque eu não o recebi. Essa expressão, ela quer pôr ênfase no fato de que não é uma mensagem que um ser humano um dia encontrou Saulo de Tarso e falou: sente aí, Saulo, e eu quero lhe falar uma coisa. Ele diz que ele não recebeu o evangelho, versículo 12, não recebi de pessoa alguma. Se por um lado ele tira do cenário a possibilidade de alguém pensar ou dizer que ele está falando de coisas que ele recebeu de outra pessoa, por um outro lado, ele traz Jesus para o cenário, para dizer aos crentes da região da Galácia: eu recebi da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho de Deus. Amados e amadas, o apóstolo Paulo deixa entrever aqui com essa expressão que ele não fora alvo das tradições escriturísticas orais, como era costume em Israel, claramente indicando pela expressão não recebi. Um bom e maravilhoso exemplo disto se encontra na carta aos Hebreus, tida por muito tempo como uma carta que foi escrita pela caneta do apóstolo Paulo. Entretanto,
tem sido demonstrado através de pesquisas confiáveis que a carta aos Hebreus não é um texto que pertence ao apóstolo Paulo. Uma das maiores provas se encontra no que em teologia ou em exegese a gente chamaria de evidências internas, ou seja, do primeiro capítulo da carta aos Hebreus ao 13º, está cheio de evidências de que Paulo não é o autor desta carta. Porém, ele faz menção desta carta no capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Veja como o autor da carta aos Hebreus diz o oposto do que Paulo afirmou aos crentes das igrejas da Galácia. Verso 1. Ele diz assim, o autor da carta aos Hebreus: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha aqui, palavras opostas. Paulo diz que ele recebeu direto do Senhor Jesus Cristo a mensagem do Evangelho. O autor da carta aos Hebreus vai nos dizer aí no finalzinho do versículo 3, que o Evangelho que alguns estavam negligenciando, foi anunciado inicialmente pelo Senhor, e depois foi confirmada pelos que a ouviram. Interessante que, enquanto o escritor aos Hebreus se coloca no grupo dos que ouviram da parte de terceiros o Evangelho, Paulo diz que não recebeu de ninguém, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando afirma não ter aprendido ou ouvido da parte de homem algum, Paulo, está categoricamente falando não ter consultado mestres humanos para ter chegado ao ponto em que ele chegou. Vamos concluir por hoje. Isso não significa de modo algum não ter feito o apóstolo Paulo pesquisas e ponderações, ter ouvido posteriormente testemunhos, como também não ter aceitado
ainda que posteriormente algumas tradições apostólicas, daqueles que eram discípulos de Jesus, as quais concordavam com aquilo que ele, Paulo, cria. Um bom exemplo disso, e é um destaque maravilhoso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, verso 3, aqui nós temos um bom exemplo disto. Lá diz assim: antes de tudo, ele está falando para a igreja de Corinto, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo: eu vou passar para vocês exatamente como eu recebi do Senhor. Concluindo finalmente, nesse texto de 1 Coríntios 15, verso 3, há uma indicação de tradição apostólica, pois conforme Paulo afirma, seus antecessores transmitiram os ensinos usando conjuntamente as Escrituras. O Antigo Testamento e os profetas, a fim de concordarem com as suas afirmações. Quando ele diz: eu entreguei a vocês o que eu recebi, ele está fazendo uso dessa tradição, a qual se ajustava perfeitamente ao Evangelho que ele, Paulo, pregava. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis e idôneos, para que possam ensinar outros e outros e outros e outros. Aqui encerramos a primeira parte do nosso estudo de hoje, acerca da defesa que Paulo faz do seu evangelho, do seu ensino e do seu apostolado. Na semana que vem destacaremos mais 2 pontos, o ponto 4 e o ponto 5, nesses 2 versículos. Que Deus, pois, abençoe o estudo que você e eu recebemos nesta noite. Vamos ouvir uma música. Rei do universo, de terra, céu e mar, o céu é teu santuário,
Ok, voltamos para os nossos momentos de oração. Se for possível, pegue um papel e anote aí alguns motivos de oração que eu quero compartilhar com vocês, para que daqui a instante vocês, nos momentos de oração em família, possa estar colocando diante do Deus que tudo ouve, que tudo vê e que tem interesse nos assuntos da nossa vida. Pegue lá uma caneta, um papel, para que você anote e depois tenha lembrança nos momentos de oração. Primeiro motivo pelo qual devemos orar: a nossa campanha missionária. Já podemos orar agradecendo a Deus, mas também podemos orar para que Deus nos dê, dia 10 de outubro, a alegria de ver o alvo ultrapassado. Oremos pela campanha missionária. Segundo motivo, oremos pela Carreta do Sertão, pelo pastor Paulo, que é membro da nossa igreja, sua esposa, a irmã Silvia, todos os missionários que estarão prestando serviço até o fim do mês de novembro. Oremos pela Carreta do Sertão. Terceiro motivo, oremos pela saúde da irmã Iracema, do irmão Pedro Barbeiro, e oremos também pela sua filha Renata Barbeiro. Oh, como esses três queridos carecem das nossas orações. Quarto motivo, oremos pelos ministros e pelos ministérios da IBV Nova. Nossa igreja tem 13 ministérios, incluindo o ministério pastoral. Ore pelos ministros, ore pelos ministérios. Quinto motivo de oração: ore pelas frentes missionárias da igreja. Grandes Rios, Cambará e Ibiporã. O próximo motivo: ore pela campanha Jesus Cristo é a única esperança. E aí, lembra-se daquele cartãozinho verde e os nomes que você alistou nele? Ore por essa campanha. Jesus Cristo, a única esperança. Ore também por um motivo que Patrícia compartilhou conosco, que uma amiga sua de trabalho, a mãe dessa amiga, colega de trabalho, fez uma cirurgia de amputação de perna, porém, como decorrência da cirurgia, a mãe dessa colega de trabalho, essa colega se chama Maria José, veio a óbito. Oremos pela família, para que o Espírito de Deus console e conforte os familiares. Recebi do pastor Jonas, que ainda é membro da nossa igreja, informação de que ele está sendo cogitado para pastorear no interior do Rio Grande do Sul. Vamos orar para que Deus dê direcionamento, sabedoria e discernimento, se é aquele lugar que Deus tem para ele e para a sua família. Finalmente, oremos todos pela
IBV Nova. Essa igreja maravilhosa, essa igreja fantástica, que está fortemente caminhando na direção de ser uma igreja cada vez mais segundo o coração do Senhor Jesus Cristo. Ore pela sua igreja, oremos pela nossa igreja. Está bem? Estes os motivos. Antes de encerrarmos esta parte, você poder começar seus momentos de oração aí em sua casa, eu quero orar. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, quero lhe agradecer a bênção do Senhor estar presente em nossa vida. Quero lhe agradecer a bênção de que um dia nós fomos convencidos pelo Teu Espírito Santo a crermos no puro Evangelho de Cristo. Queremos lhe agradecer o fato de que o Teu Espírito tem se comunicado com o nosso Espírito que nós somos filhos do Senhor. Quero lhe pedir, Pai, que Tu continues nos dando as sustentações que tanto precisamos para falarmos do puro Evangelho e defendermos esse puro Evangelho. Muito obrigado pela reflexão bíblica dessa noite. Abençoe, Pai amado, os momentos familiares de oração. Cada lar. Abençoe os pequenos grupos, os líderes de pequenos grupos. Se conosco e nos guarde, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, fiquem na paz. Fiquem na graça de nosso Senhor, que Deus te abençoe. E até a próxima semana. Tenham todos uma excelente noite. Tchau.